E aí, gente, era nem isso aqui. De novo, a gente tá no Econographs. Lembrando que o autor deles é o Christopher Mackler, da Universidade de Stanford, creio eu. E a gente vai ir na parte aqui de Finance. Lembrando que o site é de graça, depois você pode ir também e fazer as coisas que eu vou fazer aqui. Nessa aula especificamente, a gente vai só focar nessa parte de Intertemporal Choice. Só que eu já vou alertar, em vários contextos eu não concordo com a visão que tá aqui. Que a minha visão é diferente com relação à taxa de juros. Então, muito que a gente vai falar de taxa de juros, mas eu também não concordo com preferências de liquidez na teoria keynesiana, que eu já falei em outros episódios, né? Então, algumas partes eu vou falar que, na minha opinião, eu não concordo, mas em algumas partes, o ponto que você tem que entender esse tipo de gráfico é importante. Bom, esse daqui é o que é chamado de preferências intertemporais. Vou aumentar aqui. Então, você tem aqui um beta, que no contexto de cálculo, por exemplo, é o chamado de slope, que é essa linha azul, é criada pelo beta. Você tem aqui uma função de utilidade. E esse MRS é o Marginal Rate of Substitution, ou taxa marginal de substituição. E no contexto aqui, é de substituição pelo consumo presente de alguma coisa, ou futuro, no geral, na economia como um todo. Então, por exemplo, em São Paulo, as pessoas no momento estão pensando, vamos supor, que elas preferem consumir mais. Então você vê que a taxa de consumo aumentou aqui em relação ao futuro. Ou vamos supor que elas preferem consumir ao invés de no futuro, ao invés do presente. Ou seja, elas preferem, em vez de consumir agora, poupar para depois. Então, vamos supor que os preços das coisas estão muito altos, está tendo inflação, e o consumo das pessoas aumenta em relação ao futuro ao invés do presente. Então, dá pra ver que o consumo presente C1, que a gente tem aqui também, C1, ele tá menor. E aqui o futuro é maior. Ou seja, você poupa ao invés de gastar mais. Quando eu mudo beta, eu mudo, na verdade, essa curva que vai ter implicação nessa taxa de substituição. O valor que tá mudando é o beta, que é só esse daqui, ó. Então, é legal desse site que você vê as coisas mudando. Então, essa função de utilidade, ela vai ter o logaritmo de C1, que é o consumo atual. E você quer saber o slope, né? Que é essa linha azul. A gente tá mudando aqui, ó, conforme a necessidade. Com relação ao consumo futuro. Então, essa mudança é relevante nesse contexto. Você vê que as linhas mudam conforme essa questão. Então, qual que é, o que eles usam como termo para isso é parâmetro de paciência, né? Em relação ao consumo presente ao invés do futuro. Então, qual a diferença em relação à taxa atual de substituição por consumo atual, presente, versus o futuro, né? E você consumir agora em vez de poupar. Então, essa relação é muito importante. E em diferentes contextos, né? Você pode ver que o slope dessa função, ela muda conforme eu mudo essas taxas. Isso daqui é muito subjetivo, tá? Não tem como você calcular isso de forma concreta, porque essas decisões das pessoas, elas podem ser vistas assim, de forma palpável, através de dados bancários, por exemplo. As pessoas estão poupando mais com relação à taxa salarial delas, mas é uma coisa que muitas vezes não necessariamente você consegue entender por quê. É muito fácil você ver o que tá acontecendo e depois inferir as causas, né? É difícil você ler as causas porque a gente tá falando de ação de pessoas, né? Porque as pessoas agem em diferentes contextos de formas diferentes, né? Então, não tem como se calcular isso de verdade, mas é uma estimativa até conceptual desse termo, né? Bom, agora a gente vai para a poupança sem juros. Então, entenda que a gente ainda tem a mesma coisa, a gente tem o consumo presente e futuro. Então, por exemplo, aqui a gente tem menos consumo presente e mais consumo futuro. E aqui menos. Obviamente, quando eu quero deixar de consumir, ó, aqui indo para a esquerda eu tô consumindo menos. Eu tô poupando mais dinheiro. Quanto mais eu faço isso, mais a poupança cresce.
Você concorda? Porque eu tô consumindo menos, então vamos supor que eu gastava R$ 1.500 por mês antes e agora eu tô gastando só. Por conta da minha expectativa do futuro, eu tô gastando menos porque eu sei que no futuro as coisas vão ficar mais caras, por exemplo. Então eu tô vendo que no mercado as coisas estão ficando mais caras, então eu vou poupar pra não ter problemas no futuro. Pode ser isso, pode ser inflação, né? É a preferência temporal das pessoas com relação a gastos presentes versus futuros. Então a Rita, ele tá usando aqui, né? Ela poupa S do seu atual salário ou renda, M1, consumindo M1 menos a poupança. Então, quanto mais eu vou pra esquerda, menos você consome. Que é o M1 em si. Nesse contexto. Só que o que vai afetar também é a taxa de salários, né? A gente vai ver posteriormente. Mas esse é o ponto. E isso permite que ela consuma C2, que é no futuro, que vai ser M2 mais S. Que o M2 vai crescer, né? Então, poupança, né? Então a pessoa poupa, caso, esquece juros, pra consumir no futuro. Tem questões de inflação também, que são relevantes. Enfim. De repente a pessoa quer comprar um carro na entrada de uma casa. Pode ser várias razões para o formato que essas funções têm, né? Então a gente viu sem juros e agora com juros. Vai ser um pouco diferente. Então, essa visão é que Rothbard critica, por exemplo, no livro dele que a gente viu anteriormente. Eu, pessoalmente, eu creio não em preferência de liquidez, mas na visão de preferência temporal de juros. Então, eu creio que os juros, ele abaixa com relação a aumento no retorno de investimento. Os juros real, né? Então, quando você tem as empresas tendo um retorno maior dos seus investimentos, ou seja, elas fazem melhores produtos, as pessoas consomem mais aqueles produtos, é, geração de empregos, porque você tem uma questão de que a lei de C, né, que é a oferta que traz demanda. Então, e no processo de oferta, de todo aquele processo de produção que a gente viu nas aulas de Hotpart, com base no livro de Hotpart, basicamente o que você tem é toda uma cadeia de produção de empregos sendo gerados para depois ter a demanda, porque você concorda que a demanda só existe quando tem um produto, né? Eu não tenho como vender H2O, que é um refrigerante que eu gostei bastante no passado, sem que exista. E para existir, tem todo um processo de produção, de aumento de capital, de investimento nessa empresa privada, que não era pública anteriormente. Acho que foi comprada pela Coca-Cola, enfim. Mas o ponto é que em todo o processo de produção você tem várias questões de, de gastos do empresário com relação a uma certa taxa de juros também, com relação à sua produção. Ele vai gerar muitos empregos nesse processo, né? Então ele poupou, ele pegou empréstimos para gerar emprego, para fazer o seu produto dar certo. Então aqui no caso, sem mudar a taxa de juros, você vê aqui a diferença entre consumo atual menos o futuro. Então você vê aqui, por exemplo, que a Rita nesse caso está consumindo menos e poupando mais. E esse 1 mais R é 1 mais a taxa de juros, vezes a poupança. Quando eu vou para esse lado, é 1 mais a taxa de juros, que é R, vezes B, que é o empréstimo que a Rita toma a uma certa taxa de juros. Se eu aumento abaixo a taxa de juros, ela consegue pegar mais empréstimos com mais facilidade. Se eu aumento, você vê que esse valor decresce. Porque aumentando a taxa de juros, as pessoas têm que pagar mais pelos empréstimos que elas tomam. Vamos supor que eu coloco em equilíbrio aqui. Ambos mais ou menos em equilíbrio. E eu abaixo totalmente a taxa de juros. Isso daqui é a renda que eu não tenho aqui, que eu acho que é 1 mais R mais M1 mais M2. Que é o dinheiro atual. Mais M2 dividido por 1 mais R, que você vê aqui embaixo dessa equação. Lembrando que R é a poupança. M1 é o quanto ela tem de dinheiro agora versus o M2 no futuro. Então você vê aqui que quando eu aumento a taxa de juros, cada vez mais essa curva muda. É mais caro agora para ter acesso a empréstimos. E se eu abaixar aqui, você vai ver que quando eu abaixo a taxa de juros, você tem uma relação de consumo futuro maior. Então, na visão keynesiana, você
mudar a taxa de juros, por exemplo, no Banco Central, no Fed. Ontem teve no Bloomberg, tipo uma apresentação, tipo uma comissão ali do Powell, né? Ele é o capitão do Fed atualmente, né, dos Estados Unidos. E ele falou que as taxas de juros vão continuar a mesma, né? O que é bom. Se os Estados Unidos abaixassem muito a taxa de juros agora, provavelmente ia dar merda. Somente do crescimento do mercado de equity recentemente com a DeepSeek, né? Quando você tem um retorno menor de investimentos e você tem o mercado de equity caindo, a taxa de juros tem que subir ou ficar mesmo. Enfim, então, na visão keynesiana, você mudasse daqui, muda as coisas, mas na verdade, a oferta e demanda, até por consumo futuro e presente, não é afetada pela taxa de juros. O que pode ser afetado é a disponibilidade de empréstimos a curto prazo, gerando um investimento, entre aspas, por alguns anos e depois uma crise. Então, se abaixa a taxa de juros abaixo dos retornos de investimento, vai dar merda. E essa capacidade de repagar os investimentos vai ser menor. A gente vai ficar mais claro posteriormente, né? Então a gente viu poupança e a linha de renda, né? Sem juros, com juros. E agora a relação de renda, a linha de orçamento com questões. Então vamos para essa parte aqui. Então eu vou colocar aqui para permitir empréstimos, né? Para ter essa linha completa. Essa aqui é essa linha de orçamento da pessoa. Você vê que se eu puxar tudo aqui, essa linha de orçamento fica menor. Aqui é dólares no período 1, no período 2 que é o futuro. Aí você tem, por exemplo, 10 dólares para um pouquinho menos de 10 no futuro. Agora eu vou aumentar, na verdade. Então, os meus dólares no período atual, eles valem 10 aqui, no caso, vai valer 20 no futuro, por exemplo. Quanto mais eu subo aqui, mais minha budget line cresce. Quanto mais eu vou pra direita também. Então, 50 dólares para 40 no futuro. No caso aqui, eu vou deixar uma linha, por exemplo, de 30 para 30. Vai ter um equilíbrio aqui. O ponto é a taxa de juros, né? Quando eu abaixo a taxa de juros para zero, você tem mais empréstimos sendo feitos, porque os empréstimos ficam mais baratos, né? Então você vai pegar 10 mil de empréstimo, você pega com menos dinheiro. 50 mil de empréstimo para financiar um carro, você tem que pagar por mês menos. E, obviamente, todo mundo quer isso. O problema é se, quando você abaixa isso daqui, você permite que as pessoas. Você não afeta a oferta e demanda, mas você faz com que as pessoas demandem por dinheiro. Talvez elas não fariam, em certo momento, com mais facilidade. E isso pode gerar problemas se não tiver um repagamento desses empréstimos. Porque quando a curva de risco que a gente vai ver posteriormente, quando a taxa de juros está menor, ela é uma curva de indiferença, né? Porque basicamente você não paga tanto. Quanto mais aumenta isso daqui, mais as pessoas pensam duas vezes antes de pegar o empréstimo. E esse é um ponto dos mais importantes que a gente vai ver posteriormente. Bom, agora é a diferença de taxa de juros para poupança e empréstimos. Então, aqui é a minha taxa de empréstimos. Eu posso mudar. E a minha taxa de poupança. E aqui é o quanto eu tenho de dinheiro de dólares no período 1 em relação ao período 2. Então, eu vou pôr uma relação mais ou menos parecida. E aqui o slope, né? Essa linha é calculada por 1 mais a taxa de poupança. Nesse caso vai ser igual a 1,25. Eu vou mudar a taxa de poupança para um valor maior. Você vê que quando eu poupo, o meu dinheiro no período 2 é maior. Quando uma economia poupa mais dinheiro, você vê que o valor dele futuramente é maior. Só que para poupar, você tem que não consumir. Ou não tomar tantos empréstimos. Então você tem uma desaceleração da economia quando você poupa mais. É o caminho melhor. Só que demora mais. O caminho mais fácil é você aumentar a taxa de empréstimos com menos poupança. Então, por exemplo, aqui eu tô com empréstimos no máximo e poupança no mínimo possível. Só que você vê que quanto mais eu abaixo a linha de empréstimos, você vê que quando eu aumento tem uma relação de obviamente de mais pessoas pegando esses empréstimos.
Só que a curva de dólares diminui no período 1. Que você concorda que quando o dinheiro está sendo emprestado em crédito, basicamente você está meio que movendo parte desse capital para outra pessoa que vai ser pago posteriormente. Então, a demanda por dinheiro aumenta. No caso, aqui ela baixa. O ponto de vista é qualquer relação entre poupança e empréstimos. Nem é questão de ponto de equilíbrio, né? Mas a que ponto, em dado momento, a relação entre poupança e empréstimos dá um ajuste correto, né? Então, tem um problema econômico no país, que o mercado de equity está caindo. Os retornos de investimento não estão pagando direito ao seu crédito. O que acontece? Uma crise, né? Quando... Eu não tô falando não tô falando nem no poder de compra de dinheiro, né? Essa questão é... A taxa de juros está muito baixa. As pessoas estão pegando mais empréstimos com isso e não necessariamente fazendo investimentos melhores com isso. De repente fazendo investimentos tortos que nem vão dar certo e no fim não vão ser repagos. O principal ponto é esses empréstimos, dinheiro em empresas tomando emprestado de pessoas, né? Vão ser pagos ou vão virar débito? Porque se virar débito e não for pago, temos um problema. Eu gostava muito dessa frase no Simpson, né? Houston, temos um problema. O cara na lua lá, né? É um meme, né? Então, o ponto é... Obviamente, poupança é superior em certos contextos com relação à prosperidade de uma nação. Principalmente em momentos em que você quer ajustar esse mercado para conseguir no futuro ter mais investimentos com liquidez, né? Investimentos com solvência, investimentos que dão certo. Porque o investimento, ele tem que ter um objetivo, né? Então você quer investir numa fábrica que produz queijo, sapatos. Cara, qual a sua margem de lucro bruto e líquida? Se for negativa e você não conseguir fazer isso dar certo no futuro, sua empresa vai falir. E o crédito que você tomou, se você não pagar, se você tem um restaurante, por exemplo, e não pagar o crédito em relação ao seu financiamento, vamos supor que o banco não consiga reaver esse dinheiro, tem um problema, porque não está sendo pago. Vamos supor que a taxa de empréstimo estava lá em cima. Vamos supor que inicialmente a poupança estava assim. E vamos supor que a taxa de empréstimos foi assim. Quanto mais você aumenta a taxa de empréstimos em relação a uma poupança que ainda decaindo, você pode ter um problema. Então, vamos para a próxima aqui. Aqui é escolhas intertemporais. Eu gosto muito desse gráfico aqui. Então você tem teoria keynesiana de preferência temporal, né? Então aqui você tem a taxa de juros aumentando e baixando. A linha de orçamento. Aqui você vê endowments, que é basicamente quantas pessoas têm para gastar, em relação a dólares do período 1 e 2, e consumo nesse contexto. E aí tem a curva de inferência nesse contexto e o quanto as pessoas tomam de empréstimos ou poupam em dado momento, né? Você vê que quando o endowment diminui, a capacidade de repagar empréstimos, de tomar empréstimos e repagar eles, né, é diferente. Pensa, eu tomo empréstimo de dólares no período 1, eu tomo empréstimo, eu repago no período 2. A questão é, como você estima a capacidade de pagamento de empréstimos? Depende. Qual é a probabilidade dessa empresa que está pegando empréstimos conseguir pagar esses empréstimos no futuro? Se ela não conseguir pagar no futuro, nós temos um problema. Se várias empresas não conseguirem pagar no futuro, o que foi a crise, por exemplo, do .com? Por várias startups que receberam muito dinheiro de acionistas, muitos investimentos, porque basicamente você está emprestando dinheiro para empresas. E essas empresas não deram certo. Começaram a não ter retorno do investimento. Foi uma bolha, né? Deu um hype. Os caras investiram, não tiveram investimento. Quando foi percebido pelos investidores que essas startups só eram hype, basicamente teve uma crise. Várias ações caindo de uma vez, enfim. Então aqui você tem, por exemplo, a curva de preferência das pessoas. Você vê que aqui a preferência lá em cima e aqui ela tá baixando. Quando ela baixa, você vê que nesse contexto a taxa de
de empréstimo sobe, também a capacidade de repagar. Quando essa curva vai para cima, a curva de diferença aqui também, de indiferença também tá aumentando, você vê que a taxa de empréstimos e de repagar eles diminui. Só que o ponto é quando eu aumento, abaixo a taxa de juros, você vê que sempre o empréstimo aumenta. Por quê? Porque as empresas, elas estão pegando dinheiro mais barato. Quanto mais eu aumento, mais elas estão pegando por um preço mais caro. Só que o ponto não é esse. Seguindo o Hotbard aqui, o que realmente muda a taxa de juros de verdade, a taxa de juros pura, é o retorno de investimentos. Essa capacidade de repagar não é definida pela taxa de juros, é definida pela taxa de investimentos bons que as empresas fazem. Então, a empresa pega capital, mas em que vai ser usado? Vai ser usado em algo inútil? Em algo que funciona? Eu lembro de assistir Harry Potter, o Animais Fantásticos, né? E tem um padeiro lá que ele quer um empréstimo. Ele vai no banco e o banco não queria dar um empréstimo porque achava que essa padaria não ia funcionar. No fim ele consegue, né? Mas o ponto é, não é que o banco é mau, a questão é que você pode pagar esse empréstimo. Qual é a prova que você pode pagar? Você não tem prova. De repente, às vezes, eles não aceitam pagar emprestar dinheiro pra alguém que de repente tem uma boa ideia. Então, o cara que inventou a mala com rodinhas, por incrível que pareça, as pessoas riram dele e falaram que não ia dar certo. Então é estranho, porque às vezes uma ideia tão, assim, besta, né? Tipo, pôr rodinhas numa mala. Tipo, é tão óbvio pra gente hoje, mas antigamente não era. Então, claro que a taxa de juros abaixar vai fazer empresas tomarem mais empréstimos, não necessariamente para investimento. Ela pode usar esse empréstimo para simplesmente ir comprar ações ou simplesmente ter crédito para fluxo de caixa e no fim não fazer, tipo, não aquecer a economia em si, né? Tipo, não necessariamente você baixar a taxa de juros vai fazer uma economia ficar melhor. Na verdade, na não existência de bancos centrais, basicamente essa taxa de juros seria definida pelo mercado. Não tem como você escolher uma taxa de juros correta. Porque a quantidade de informação que você tem que ter e interpretar é simplesmente impossível. Você escolheu uma taxa de juros correta para os Estados Unidos no momento. Então o Fed, no momento, não decidiu abaixar ou aumentar a taxa de juros. Mas a questão é que não tem como você escolher a taxa de juros correta. Não tem como você calcular a taxa de juros originária correta, seguindo a visão de que ela é baseada no retorno de investimentos. O que você pode fazer é simplesmente laissez-faire, né? Você deixar as pessoas fazerem as coisas sem um banco central, que aí a taxa de juros é definida pelo mercado. Esse é o melhor caminho, embora não é o atual, né? Eu acho que eu tava no Intertemporal Choice e a oferta de poupança e demanda aqui por empréstimos. Então, várias coisas que a gente viu anteriormente estão aqui também. Então, aqui você tem a taxa de juros, essa curva aqui de utilidade, que vai ser importante para nós. Então, eu posso mudar esse valor que é o endowment, que é em relação ao orçamento das pessoas, né? Então, basicamente aqui eu tenho a diferença entre consumo presente versus futuro. Então, aqui no caso eu tenho menos consumo presente e mais futuro. Aqui embaixo tem a taxa de juros e a demanda por empréstimos. E aqui eu tenho a oferta de poupança. Não necessariamente essas informações estão corretas, tá? Na visão que eu tenho da economia austríaca, mas é importante que a gente entenda a visão deles. Então aqui você tem a curva de utilidade e você vê que a uma certo ponto dessa curva, que é uma derivada desse slope aqui, beta, você vê aqui embaixo que quando eu mudo a taxa de juros, as pessoas querem tomar empréstimos menos. Então, por exemplo, uma taxa de juros máxima, super alta, né? Você vê que o empréstimo é 1,47. Quando eu abaixo a taxa de juros, as pessoas tomam mais empréstimos, o crédito está mais barato. O problema é você abaixar isso sem levar em conta o retorno de investimentos. Então, um governo pode simplesmente pegar aqui e abaixar a taxa de juros daqui para cá, quando o retorno de investimentos não é esse, né?
quando a minha curva é menor aqui, basicamente você tem poupança, né? Eu vou, por exemplo, mostrar o consumo presente versus o futuro. Aqui o consumo, vou colocar aqui assim. Então, o meu consumo futuro ele é esperado, é bem baixo, o presente é alto. Você vê que com a taxa de juros 14%, a taxa de poupança é 14,69. Quanto mais eu aumento a taxa de juros, mais as pessoas poupam. Quanto mais eu abaixo ela, menos as pessoas poupam. Então, aquele carro, aquela moto que você queria tomar financiar, você consegue mais facilmente uma taxa de juros menor. Só que se a economia como um todo tá com problemas, se o retorno de investimentos é baixo, basicamente, e se tem inflação e coisa do tipo, as pessoas têm que gastar mais do seu salário para comprar as coisas, as mesmas coisas, né? Se o poder de compra das pessoas é baixo, a capacidade de repagar empréstimos também é baixa. As pessoas, na verdade, tomam mais empréstimos quando tem mais inflação, né? E aí, nesse caso, você tem que aumentar a taxa de juros. Não porque você é mal, né? Como um banco, mas porque precisa fazer isso se não tem crise. Se o banco não conseguir pagar sua. O banco tem muitos problemas, né? Mas se o banco não conseguir pagar suas contas e falir, você perde todo o seu dinheiro também. Então, aqui no caso, você tem uma taxa de juros baixa e você tem aqui um slope aqui na curva de utilidade com relação a esse dinheiro, em que você tem uma alta de empréstimos, de tomada de empréstimos. Aqui, você vê que aqui a curva de empréstimos está. De poupança está maior, né? Então a questão é: tem essa relação de taxa de juros, de paciência com relação à utilidade desse capital. Você vê que se eu mudar também essa curva, você vê que eu posso aumentar aqui quando as pessoas querem poupar. Então, essa questão aqui, esse beta aqui é subjetivo. Essa função de utilidade é subjetiva. É o que as pessoas pensam que é melhor em relação ao consumo delas atual e futuro, né? Então, obviamente, essa questão aqui também importa, né? Quanto de orçamento que as pessoas têm. Então, se eu baixar a taxa de juros aqui, as pessoas vão. Se, por exemplo, se a economia tá bem, tá tendo uma visão de consumo futuro boa, ou seja, no futuro não parece que não vai dar tanta merda, né? Do ponto de vista de preços e coisa do tipo. Basicamente, é, mesmo aumentando a taxa de juros, você tem empréstimos rolando, né? As pessoas estão com dinheiro pra gastar, né? Ou empresas. Só que no momento que eu abaixo isso daqui, você tem mais problemas, né? Porque você vê que se eu aumento a quantidade de dinheiro orgânico ou não orgânico no, nesse sistema, eu posso, sem a taxa de juros mudar ou a preferência temporal mudar, você tem a questão de empréstimos aumentando. Em vários pontos eu discordo com essa visão aqui, pessoalmente, né? Então, a gente vai para outro agora. Tem vários aqui com relação. O principal, na minha opinião, é de present values, que é essa parte aqui, né? Mas a gente tava no demanda por empréstimos, saving supply do demand. Agora a gente vai para escolhas intertemporais com inflação. Então, você tem aqui o marginal rate of substitution, né? Ou a taxa marginal de substituição de consumo real em um período 1 e consumo real no período 2. Aqui a gente tem a taxa de orçamento das pessoas, que é o endowment nesse contexto. Aqui eu aumento a taxa de juros, eu mudo essa curva aqui, com relação ao consumo presente e futuro. Então, quando tem um menor, o consumo futuro aumenta. O real, né? No caso aqui, você vê que quando eu mudo isso daqui, o consumo real no período 1 aumenta. Porque as pessoas tomam empréstimos agora, né? Se eu aumento a taxa de juros, as pessoas poupam e elas tomam empréstimos mais pra frente. Então aquela moto que você ia financiar não vai ser agora, por exemplo. Tem a questão de preferência, que é esse beta. Tem esse cálculo da taxa de juros real, segundo eles, né? Que é 1 mais E, que é a taxa de juros que tá 1.0 aqui, dividido por 1 mais π. Menos 1, que vai ser igual a 0 nesse contexto, né? Então, eu posso mudar aqui a taxa de utilidade, que é o subjetivo das pessoas, né? Então, aqui é o consumo das pessoas.
E aqui é a relação entre quanto elas têm, né? Então, a questão é como que elas vão pensar em consumir agora ao invés de futuro. Empresas também, né? Não só pessoas no geral. Então, com relação à poupança. E, cara, o setor de bancário de varejo ele é mais alto do que parece. Porque normalmente você pensa, não, só as empresas dão dinheiro pra banco. Na verdade, você vê que, cara, mais de 30% do orçamento aí de um banco que ele ganha, né? De faturamento é de retail bank, né? Que é o setor bancário de varejo. O setor bancário de varejo tem um grande impacto do setor bancário. Tanto que se todo mundo for para um banco pegar seus depósitos agora, o banco fale. Na hora. Por causa de reservas fracionárias também. Mas eu não vou citar isso no momento, né? Então a gente viu agora. A gente vai para escolhas intertemporais com base em preferência, na taxa de dinheiro na economia do período 1 para um período 2 e a taxa de empréstimos, a taxa de poupança. Aqui é quando as duas têm um stop perfeito entre elas, né? Eu vou aumentar aqui, eu vou pôr a preferência mais para baixo. Então, essa curva de preferência é associada a dólares no período 1 e 2. Aqui eu vou mostrar o quanto foi comprado, o quanto de empréstimos e quanto de a ser pago. Quando tem uma taxa de poupança maior, dá pra ver que minha quantidade de dinheiro futuro disponível é maior, porque as pessoas pouparam em vez de consumir. Até aí, é claro, né? Quando eu tenho uma taxa de tomada de empréstimos maior, ou seja, uma demanda temporal por empréstimos maior, você vê que eu cresci os empréstimos aqui, as pessoas, no caso, consomem menos agora, né? Aqui elas consomem menos, aqui elas consomem mais. No caso, elas estão em empréstimos e repagam esses empréstimos. Quando eu aumento a poupança, esse tem uma relação de crescimento aqui. Eu tenho poupança sem empréstimos. Quanto mais eu tenho empréstimos junto de poupança, vou aqui no meio, os dois, dá pra ver essa diferença, né? No caso, você vê que essa relação de poupança e empréstimos, aqui eu tenho mais poupança e menos empréstimos. Tem empréstimos sendo tomados com uma certa possibilidade de serem repagos, né? E aqui essa linha some. Quando a gente aumenta a taxa de empréstimos. E tem também a questão de utilidade, né? Então, se a preferência das pessoas em relação a tomar empréstimos ou não, ou a poupar, muda, essa curva muda, né? Eu aumentei a preferência temporal das pessoas, dá pra ver que elas têm. O consumo delas é menor aqui. E o consumo futuro delas é maior. Ou seja, elas estão poupando mais pra gastar no futuro. O que é o que gera prosperidade na prática, né? Seguindo o Hayek. Quando a preferência delas tá aqui embaixo, você vai pra ver que elas consomem mais agora. Obviamente, se eu aumentar a quantidade de capital, elas podem pegar mais empréstimos, né? Usando reservas acionárias, coisas do tipo. Então, eu posso aumentar a quantidade de capital no geral. Mas o ponto é que as preferências das pessoas importam, que é uma questão subjetiva. Idade de tomar empréstimos e poupança, né? São pontos relevantes. Agora a gente vai para outra parte. Então a gente foi para Multiple Choice. Agora a gente vai para Credit Constraints. Só que aqui é na verdade a mesma coisa. Vamos para. Não muda muita coisa. Vamos para Present Value. Esse tema ainda é mais interessante. Esse tema a gente viu nas aulas do curso primeiras, mais ou menos, né? Então, o Present Value versus o Future Value é o valor da empresa, por exemplo, futuro, em relação ao seu cash flow, por exemplo, a sua taxa de o fluxo de caixa. É um dos pontos. Com relação aos futuros, isso tem a ver. Não necessariamente só isso, né? E você normalmente você calcula o valor presente com relação ao futuro. Então você tem o valor presente que você toma, por exemplo, com relação a aluguéis de uma casa, ou de um carro, ou de qualquer coisa que você alugue.
E você tem o valor presente versus o futuro. Então, qual que é o valor presente, por exemplo, de um, um carro e o valor futuro com relação à renda de empréstimo que você toma, né? Aí você pensa, é melhor vender o carro ou alugar o carro. No caso, se você vai criar uma concessionária ou uma empresa de aluguel de carros para Uber da vida, né? Então, aqui, basicamente, eu tenho a taxa de juros. E você vê que mudando a taxa de juros, eu mudo o presente value das coisas, né? Não necessariamente eu acredito nisso. Mas a equação aqui, a gente tem o presente value de X, que é $1.000 nesse caso, que é o payoff disso, em T anos. Ou seja, você tem X que é 1.000, aí você faz 1 mais R, que é a taxa de juros, que aqui está em 0,34. E você vê que eu mudar esse valor, muda esse valor aqui embaixo, na direita, né? Então fica $1.000 com relação à taxa de juros em 10 anos, né? T igual a 10. Então, a 10 períodos. Então, em 10 períodos, né? Que você vê aqui elevado a 10, é 751,36. Então, você vê que quando aumenta a taxa de juros, o present value diminui. Porque você tem que pagar mais com relação ao valor dessas coisas. Você tem um crescimento em juros, que no caso, a empresa tem que pagar mais por isso, né? Então, você tem basicamente juros compostos a 11% anualmente, por exemplo. Então, você vê esse número em dólares, né? Em 10 anos. Você vê o crescimento desse pagamento ao longo dos anos. Aí, de outra forma, se você investir 558,39 a 6% de taxa de juros, depois de 10 anos, então esse valor seria 1.000. Eu consigo mudar isso aqui, ó. Vamos supor que se fosse 20%. Se eu investir 151 a 20% de juros, de 10 anos valeria 1.000. Aqui eu mudo quanto você tem que investir para ter o mesmo valor. Então, uma taxa de juros de 0. Basicamente, você vê que esse número vai a 1.000. No caso é vírgula, tá? Na notação americana é ponto, mas é vírgula. Isso aqui não é 1.000. Isso aqui é tipo 1,000. Então, quando aumenta a taxa de juros, por exemplo, para 0,14, aí fica 1,014. No caso, vai ficar essa equação aqui. O ponto com a relação do valor presente de alguma coisa e o futuro dele de dinheiro, por exemplo. Aqui, uma taxa de juros maior, o valor presente diminui. E você tem empresas também que vão ter mais problemas com relação a ter cash flow e coisas do tipo. Isso vai ser um problema para elas manterem seus negócios, né? E tem um presente value com 2 períodos. Então, o pagamento, o fluxo de pagamento com relação ao presente value, o valor presente. Investido a uma certa taxa de juros no período zero. E a crescer em relação a esses parâmetros, né? Então aqui a gente tem a taxa de juros. Quando aumenta, você vê que tem um crescimento ali. Só que o presente value diminui. Essa é a visão keynesiana, tá? Só para deixar claro. Então esse gráfico ilustra o presente value e taxa de payoff, né? Eu vou aumentar agora x0, que é do período inicial, né? O x1 é do próximo período, que é o período 1, futuro. Então x0 é o presente e o outro é o futuro. Vamos supor que aqui o presente é 3 e o futuro eu vou aumentando aqui. Você aumenta proporcionalmente esse valor x1 a questão do future value dele. Então, se eu diminuir o valor futuro, você vê que essa expectativa que você tem, por exemplo, a empresa, né? O quanto esse valor aqui vai crescer em relação à taxa de juros, que nesse caso aqui você vê que o presente value diminui. E esse valor, na teoria keynesiana, é mudada pela taxa de juros dessa forma. Só que no caso, na visão de Rothbard e de outros autores, ela é mudada, na verdade, pela preferência temporal das pessoas e também pelo retorno de investimentos, né? Então não é a taxa de juros que muda essas questões. Por exemplo, você tem uma renda de uma casa ou de um carro que você quer emprestar, ou uma empresa que quer emprestar, né? Por exemplo, uma empresa imobiliária. Então, ela pode vender uma casa caso ela não dê lucro de renda, porque
ninguém fica nela por muito tempo, vamos supor. E aí ela tem que decidir isso. E vamos supor que ela tem que calcular os valores futuros dessa fazenda ou casa, não importa, em relação ao valor presente. Então, é, tudo depende, né? Com relação, por exemplo, à liquidez em vender uma casa a uma certa taxa de juros, que é alta demais no país. Vai ser mais difícil alguém financiar, por exemplo. Vai ter que pagar à vista da vida. Então, eu não concordo que a taxa de juros queria ser feita dessa forma, mas sim a visão do que as pessoas esperam, por exemplo, da renda de uma casa. Mas enfim, aqui a gente tem uma coisa associada ao presente value e o payoff de X em um certo período futuro. Então aqui você tem a taxa de juros, que eu vou deixar aqui na metade quase. Eu vou mostrar essa equação aqui, que é o limite teórico numa integral da vida em N e no infinito, né? Que são os períodos. Vamos supor que a gente pega um período de 10 períodos. Acho que nem vai a 10, só vai a 5. Então aqui são 5 períodos. Aqui embaixo são períodos. E aqui é o present value. Quando eu aumento a taxa, abaixo da taxa de juros, você vê que o present value sobe. Quando eu abaixo a taxa de juros, tá? Quando eu aumento ela, o present value desce. Essa é a visão dessa teoria. O valor presente das coisas cresce quando a taxa de juros é menor, né? Tem maior fluxo de caixa para empresas e coisa do tipo, né? Mas tem empresas que o fluxo de caixa nem, assim, por exemplo, o future cash flow da empresa nem é tão importante pro present value, porque a empresa tem que constantemente ir reinvestir na indústria, né? Se for uma indústria, se for uma Tesla da vida, a empresa tem que produzir coisas, ela principalmente tem que reinvestir, lidar com manutenção, depreciação, amortização. Então, não necessariamente isso aqui representa a situação de todos os tipos de empresas, né? Então aqui é o payoff com relação a isso, né? Você vê que também cresce. Isso daí, então você tem o payoff, o valor presente de alguma coisa, dividido pela taxa de juros. Nesse caso, com ele sendo 8, eu poderia mudar para 6, por exemplo. Você vê que o valor vai diminuir. Então aqui no caso é uma taxa de juros de 20%. Quando eu diminuo, o valor presente e futuro aumenta. E o valor do PV de estimativa, né? Que é aqui em cima. E aqui o presente. Em 5 períodos, né? Posso pôr, por exemplo, para 4 períodos, 3, enfim. Basicamente é isso. Vai ficar mais claro na próxima parte. Você não sabe o que é Future Value, entendeu nada do que eu falei, eu recomendo que você ver desde o início do curso, né? A gente falou sobre esse tema anteriormente. Sempre importante você ver o curso em ordem, né? Se você chegou, por exemplo, nessa aula, pode até ver, mas problemas de entender coisas que eu já expliquei anteriormente, né? Então, aqui eu tenho, acho, na minha opinião, a melhor parte dessa explicação. Eu tenho a taxa de fluxo de caixa, que é o free cash flow nesse caso, e o presente value de uma empresa. Assim você vai conseguir entender tudo que eu falei de uma forma mais simples. Então, se você não entendeu nada até ainda, vai ficar mais claro aqui. É claro que muitos dos gráficos que a gente viu não batem com a minha visão pessoal de como a taxa de juros funciona. Que é com base em Rothbard, né? Mas, como eu disse, isso aqui é interessante de você entender. Então, vamos supor que uma empresa no ano zero, o free cash flow dela, que é a taxa de caixa, né? Foi negativa, né? Quando a gente tava vendo, por exemplo, empresas como a Tesla, como empresas do setor imobiliário, coisa do tipo, a gente viu, na verdade, que várias empresas, até empresas de games, tiveram um fluxo de caixa nos últimos anos que foram negativos. Ou seja, o fluxo entrando de dinheiro, taxa empréstimo, coisa do tipo, que eles seguram também foi negativo. E normalmente empresas que têm que sempre se reinvestir, sempre vão ter fluxo de caixas baixos, né? Por isso que o Buffett, né, no livro dele, no tema, fala que para algumas empresas em certos setores, o fluxo de caixa não é importante. Então, se calcular o presente vale apenas com fluxo de caixa, não vai ter um valor tão interessante. Então, por exemplo, vamos supor que começou com 1.300 e foi aumentando para 400 em outro ano,
Então ela consegue ter mais dinheiro para reinvestir e lidar com seus problemas mensais, semestrais da empresa melhor. Aqui significa que eles conseguem ter um fluxo de dinheiro para investimentos maior, né? E no caso, o cálculo, ele é, por exemplo, em x0 ele era menos 1000. Em x1, que é no período 1, é 1 mais a taxa de juros. Nesse caso aqui foi de 0,050. Eu acho que é de 50%, né? E no caso, foi R$ 300 no período 1. Aí você faz 300, que foi nesse período, dividido pela 1 mais a taxa de juros. E assim sucessivamente. E aí você tem essa questão de juros compostos, né? Você pega tudo isso e você tem a relação de soma futura em relação a essa questão. Vamos supor que eu coloco aqui agora menos 900. Você viu que eu diminuí o meu future cash flow. Na verdade, o valor presente. Eu vou colocar aqui menos 1.100. Você viu que, no caso, tanto a taxa de juros de retorno de investimento vai baixar. Segundo essa teoria, pelo menos, que parece. Que você viu que a taxa de juros diminuiu. Nesse contexto, né? Mas, no caso aqui, a taxa de juros, na verdade, não mudou. A taxa de juros aumenta, é baixa aqui. Aqui eu acho que nem tem como falar que essa visão aqui tem a ver com retorno de investimentos, porque a base dele de visão de taxa de juros é diferente. Mas o ponto é, quando eu mudo a taxa de juros, você vê que o meu present value muda. Então, numa taxa de juros mais alta, você vê que ele decai mais. De uma abaixo. Você vê que as contas aqui mudam, né? Esse daqui de 300, por exemplo, você vê que tá mudando. E a equação do net present value tá aqui, ó. Então, menos 1000, mais 270, mais todos esses valores aqui, né? E que eu coloquei com zoom. Assim fica mais claro, né? Sei que vai ficar mais difícil de ver, mas no site tem toda a equação. Eu não vou colocar aqui porque eu quero deixar a tela maior. Então você tem os valores de cada um e você tem a soma associada a eles, né? Que vai dar, no caso aqui, menos 1,275. Se eu pôr aqui, por exemplo, para 700 e vamos supor que agora para 2.500. Dá pra ver que... Opa, 2.000. 2.000. Você vê que o meu present value agora aumentou para 1.500 positivos, né? Meu net present value, né? Então muitas pessoas acham que isso é importante para investimentos. Na verdade é importante. Future cash flow é muito importante para investimentos e é assim que você calcula ele, na verdade. Vai depender do setor. Tem setores que o future cash flow é importante. No caso, o net present value, o valor presente da empresa líquido. Em outros setores, não. Normalmente, o setor de indústria não é importante, setor de aviação. Então, essa é a visão de Buffett, por exemplo, em relação a isso. Mas tem que alinhar, né? Qual tipo de empresa o cash flow não importa. Então, por exemplo, você vê que a Tesla, em muitos momentos, tem cash flow negativo, porque ela tem que ficar investindo dinheiro toda hora. Isso é normal. Mas suas ações continuam crescendo e seus retornos de investimentos continuam crescendo. Então, não pode ver só isso daqui para analisar uma empresa. Mas é uma medida que é usada em alguns contextos como forma para investimento. Mas o ponto é que, se eu colocar aqui um valor normal, a taxa de juros afeta o presente vale. Porque nessa visão aqui, né? Você vê que uma taxa de juros menor, o valor aumentou, uma maior, o presente vale diminui. Você está tendo um fluxo de caixa que você, no caso, como o juros está alto, você está pagando mais por esse empréstimo para fluxo de caixa, por exemplo. Só que o que importa numa empresa é o retorno de investimento, né? Pega empréstimos, coisas do tipo, quanto... vamos eliminar o free cash flow. Vamos pequeno inútil. Quais são os dados de empresa de faturamento e de custo de faturamento e questões de investimento que estão dando uma visão boa para a empresa com relação aos produtos que ela está investindo? Porque às vezes, por exemplo, na Tesla, demorou pela empresa vingar.
E só começou a vingar quando o carro deles começou a funcionar. Carro autônomo. Que demorou porque teve ter muitos testes de aprovação do governo. Enfim. Que obviamente, quando a taxa de juros muda, quanto eles têm que pagar com relação ao fluxo de caixa menor, eles precisam de fluxo de caixa, né? As empresas precisam de linhas de crédito para fazer seus serviços, né? Pra não ter gastos que elas precisam ter continuamente. Se for negativo, você tem que pagar esse débito no futuro, né? Mas enfim. Eu creio que esse ponto é importante, como calcular o net present value, como funciona a fórmula, né? E tem tudo ali. Aqui na direita, para terminar, em questões de explicações, eu curti muito sobre present value deles, então, do que a gente já viu anteriormente, só que de uma forma mais explicativa, né? Então, o valor presente de um período infinito, entre aspas, né? Vai ser o valor atual, no caso a gente viu de $1.000, dividido por 1 mais a taxa de juros ao longo de certo período, né? 10 anos, 15 anos, enfim. Aí no caso de dois períodos, o futuro você mede por o atual, mais o futuro dividido por 1 mais a taxa de juros. E de N períodos, vamos supor que seja 10 anos, você começa com o valor atual, vamos supor que seja $1.000, mais os free cash flows futuros, né? Como a gente viu anteriormente, pode ser que 200, 300, não importa. E a taxa de juros ao longo de certos períodos. A taxa de juros pode mudar nesse contexto ao longo dos anos, né? Então, mas pega a média, você já consegue entender isso aí. Aí no fim, a equação geral é esse valor, cash flow, dividido por 1 mais taxa de juros, continuamente. Então lembra que esse T aqui e essa equação, na verdade, é uma série por N períodos que define o seu future value. A gente já viu como calcula, é muito mais simples do que parece. Quando a gente vê apenas a equação, né? Então, é basicamente isso. É assim que funciona. Então, era isso. Na próxima aula, a gente vai ver, vai no Chronographs e vai ver nessa parte aqui de, acho que é supply and demand. Não, nessa parte de exchange. Então, até lá.